2024 já está batendo aí na porta e no vídeo de hoje eu vou te apresentar aí 5 fundos imobiliários com potencial de valorização que estão descontados aí para você investir desde já pensando em 2024 e na sua independência financeira. Então bora pro vídeo! Olá, meu nome é Neto Pereira e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Dinheiro no Bolso, este canal que é projetado para você investidor que tem foco aí na sua independência financeira. E o Boletim Focus dessa segunda-feira, dia 16 de outubro, ele mostrou aqui que o IPCA, ele vai terminar aí, a previsão, é que termine 2023 em 4,75% e 2024 em 3,88%. Já o PIB, 2,92% em 2023 e 2024 que o PIB termine em 1,50%. E a taxa Selic, a previsão é que ela termine 2023 em 11,75% e 2024 em 9%, mantendo aí essa previsão aí da taxa Selic. Então você pode observar aqui, que a taxa Selic, a previsão aqui dela é que ela se mantenha elevada ainda por muito tempo. A gente já teve 2 cortes aí consecutivos da taxa de juros, mas nem por isso ela despencou. E isso favorece os fundos imobiliários de papel, porque apesar de eles serem extremamente ligados à taxa Selic, a Selic ainda vai se manter elevada ainda por muito tempo. Então os dividendos ainda vão ser gordinhos ainda por muito tempo. Em compensação com essa projeção aí de queda, também os fundos imobiliários de tijolos, eles têm essa tendência a se valorizar. Então você vê que nesse período você pode aproveitar tanto os FIIs de tijolos como também os FIIs de papel. Além disso, uma boa diversificação, ela dilui o risco aí na sua carteira de investimentos. Outro ponto que eu quero chamar a atenção é essa guerra que está acontecendo entre o Hamas e Israel. E isso faz com que o preço aí do petróleo ele dispare. E se você não sabe, os combustíveis, a gasolina, o diesel, eles são derivados do petróleo. E se o preço do petróleo ele dispara, consequentemente o preço dos combustíveis ele tende a disparar. E os combustíveis, eles são aí uma peça fundamental quando a gente fala em inflação. Houve sim quedas aí da taxa Selic, justamente porque há uma tendência aí de uma deflação, mas a gente não pode ignorar o que está acontecendo, o preço aí do petróleo disparando. E se o preço aí do petróleo dispara, isso pode comprometer essa queda aí da taxa Selic que pode voltar a subir. E nesse cenário todo de guerra e também de inflação alta lá nos Estados Unidos, o dólar ele tende a disparar. Lá nos Estados Unidos, o número de empregos está subindo. E isso faz com que as pessoas, os norte-americanos, eles tenham mais dinheiro no bolso. E isso faz com que a inflação ela se eleve. É a lei da oferta e da demanda. Quando as pessoas têm muito dinheiro para consumir, o preço das coisas tende a subir. E por que eu estou apresentando aqui todas essas notícias aqui para você? Para você perceber que tudo está interligado, Tanto lá a inflação nos Estados Unidos, a guerra que está acontecendo, a inflação aqui dentro do nosso país, o preço do petróleo, tudo está interligado. E tudo pode fazer com que a taxa Selic ela volte a subir. Então é bobagem você pensar aqui que agora, com a taxa Selic sofrendo aí 2 cortes consecutivos, e essa provável projeção aí de queda da taxa Selic, é bobagem você se desfazer aí dos FIIs de papel, porque a inflação ela pode subir novamente, a taxa Selic pode se elevar novamente, e você pode acabar perdendo boas oportunidades. Além disso, quando ativos financeiros estão descontados, estão desvalorizados, é aí que você pode aproveitar e encher o seu carrinho. E o primeiro fundo imobiliário que eu quero apresentar para vocês é o KNCR11, um fundo imobiliário de papel. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o preço aí da sua cotação está em R$ 101,62. Seu dividend yield nos últimos 12 meses está em 13,53%. Lembrando que fundos imobiliários de papel, eles têm um dividend yield mais elevado do que os FIIs de tijolos, justamente porque eles investem em CRIs, que nada mais são do que dívidas atreladas ao setor imobiliário.
e, portanto, o risco deles sofrerem calotes financeiros é maior, por isso o retorno também é mais alto. P sobre VP está em 1, ou seja, ao comprar uma cota desse fundo imobiliário hoje, você está pagando o seu preço justo, olha que maravilha. Liquidez média diária excelente, né, de 13,9 milhões de reais. E uma valorização aí nos últimos 12 meses de 14,99%, né, quase 15% aí de valorização. E olha só a cotação do KNCR11 nos últimos 5 anos. A gente vê que esse fundo imobiliário ele só teve aqui valorização durante esse período. Ele teve aqui essa queda em 2020, né, como a bolsa inteira, mas a partir daqui ele se recuperou que nem um foguete. E como FIIs de papel eles têm indexadores extremamente ligados à taxa Selic, é natural que a cotação ela se eleve quando a taxa Selic se eleva. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, hoje você teria R$ 1.458,45. Ele é um FII de papel do segmento aí de títulos e valores mobiliários. Ele tem uma taxa de administração aí de 1%, um total de 288 mil cotistas. Seu valor patrimonial está em 5,77 bilhões de reais e o seu último rendimento foi de R$ 1,10. Seu dividend yield atual é de 13,53%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos foi de 9,20%. E a gente pode notar aqui esse aumento aqui dos dividendos, né, a partir aqui de 2020, 2021, né, quando a taxa Selic ela foi justamente elevada. O segundo fundo imobiliário também é um fundo imobiliário de papel, é o Habit 11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o preço aí da cotação está em R$ 90,20. Seu dividend yield nos últimos 12 meses é de 14,99%. Seu P sobre VP está em 0,91. O que isso significa? Que você está comprando esse fundo imobiliário hoje com 9% de desconto. Está descontado aí para você. Liquidez média diária de 1,2 milhões de reais. E uma valorização aí nos últimos 12 meses de 9,23%. E analisando aqui 5 anos de cotação, a gente vê que esse fundo imobiliário ele também só se valorizou aqui ao longo do tempo. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, hoje você teria R$ 1.591,11. Ele é um fundo de papel do segmento aí de títulos e valores mobiliários. Ele tem uma taxa de administração de 0,20% ao ano, um total de 73 mil cotistas, um valor patrimonial de 806 milhões de reais e o seu último rendimento foi de R$1. O seu dividend yield atual é de 14,99%, porém o seu dividend yield médio é de 14,61%. E a gente consegue ver que esse fundo imobiliário também distribui dividendos constantemente e a gente consegue ver aqui também que há uma oscilação no valor dos dividendos, o que é extremamente normal quando a gente fala em FIIs de papel. E aqui no canal Dinheiro no Bolso, eu só trago conteúdo de valor aqui para te ajudar a conquistar aí a tua independência financeira. Então não perde tempo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e vamos junto! E o terceiro FII, lembrando que são 5, então fica comigo até o final do vídeo, é o HGLG11. O preço aí da cotação está em R$ 159,13. Seu dividend yield nos últimos 12 meses é de 9,23%. Lembrando que os FIIs de tijolos eles têm um dividend yield menor do que os FIIs de papel, justamente por eles serem mais estáveis, né? Investirem em imóveis. O P sobre VP está em 1,04, ou seja, ao comprar uma cota do FII hoje, você vai pagar 4% acima do que ele vale. Lembrando que o limite aqui nessa métrica é 1,1. Liquidez média diária excelente de 14,7 milhões de reais e ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 13,55%. E analisando aqui a cotação do HGLG, a gente vê que desde lá de 2018 ele só se valorizou aqui ao longo do tempo. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás, hoje você teria R$ 1.836,59. Ele é um FII de tijolo do segmento aí de galpões logísticos
ele tem uma taxa de administração de 0,6% ao ano, ele tem uma vacância de 9,9%, lembrando que vacância se refere aos espaços vazios, né, de um FII de tijolo. Quanto maior for essa vacância, pior para você, porque os fundos de tijolos, eles recebem os aluguéis, né? Eles vivem dos aluguéis que eles recebem dos locatários. Então, se não tem ninguém alugando, não tem din-din entrando ali no FII. Para um fundo imobiliário aí de tijolo multiativo, né, uma vacância não pode passar aí de 15%. Passou disso, fica muito perigoso. Ele tem aí um valor patrimonial de 5,19 bilhões de reais e o seu último rendimento foi de R$ 1,10. E ele tem aí um total de 411 mil cotistas. Seu dividend yield atual é de 9,23%, porém o seu dividend yield médio aí nos últimos 5 anos é de 8,65%. E a gente vê que esse fundo imobiliário, ele também distribui dividendos constantes aí ao longo do tempo. E como eu falei para você, os dividendos aqui eles não oscilam tanto como lá os FIIs de papel. Tem esses dividendos aqui maiores, mas a gente deve considerar aqui a mediana. E ele também é bem diversificado, né? Ele tem aqui 11 ativos em São Paulo, 13 em Minas Gerais, 2 em Pernambuco, 2 no Rio de Janeiro e 1 em Santa Catarina. Lembrando que os FIIs de galpões logísticos, eles não sofreram aí tanto impacto financeiro por causa aí do aumento do e-commerce, né? O aumento aí das compras online acabou facilitando a vida desses FIIs. O quarto fundo imobiliário também é um FII de tijolo, é um FII aí do segmento de shopping center, é o XPML11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o preço aí da sua cotação está em R$ 112,90. Seu dividend yield nos últimos 12 meses é de 8,57%. Ele também está no seu preço justo, seu P sobre VP está em 1. Liquidez média diária de 14,2 milhões de reais e ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de incríveis 17,93%. E analisando aqui a cotação deste FII, a gente pode notar aqui que esse fundo imobiliário ele deu uma boa decolada a partir aqui de janeiro deste ano, mais ou menos. E a gente pode notar aqui que esse fundo imobiliário ele teve uma grande queda lá com o fechamento dos shopping centers, né? Foi um segmento aí de fundos imobiliários que sofreu bastante, mas acabou se recuperando. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, hoje você teria R$ 1.689,97. Ele é um fundo de tijolo do segmento de shopping center. Ele tem uma vacância aí de 4,6%, bem tranquilo. Ele tem uma taxa de administração de 0,55% ao ano, um total aí de 357 mil cotistas, um valor patrimonial de 3,47 bilhões de reais e o seu último rendimento foi de 85 centavos por cota. Seu dividend yield atual é de 8,57%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 7,04%. E aqui a gente pode ver aqui como esse fundo imobiliário ele sofreu bastante aí com a crise financeira, com o fechamento aí dos shopping centers, mas ele se recuperou, né, e agora paga dividendos aí constantes aos seus cotistas. E ele também é bem diversificado, tem um bom número de ativos, né, e uma boa diversificação geográfica, sendo que ele tem 7 ativos em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia, 1 no Amazonas, 1 em Minas Gerais, 1 no Pará e 1 no Rio Grande do Norte. E o último fundo imobiliário para fechar a nossa lista é o KNRI11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o preço aí da sua cotação está em R$ 161,45, seu dividend yield está em 7,40%, seu P sobre VP está em 1,01, quase aí no seu preço justo. Liquidez média diária excelente de 3,9 milhões de reais. E ele teve uma boa valorização aí de 16,71%. Olhando aqui a cotação, a gente vê que esse fundo imobiliário ele se manteve aqui mais ou menos estável até que ele teve uma boa valorização a partir aí de março de 2023. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, hoje você teria R$ 1.508
R$1,42. Ele é um fundo de tijolo do segmento híbrido, ou seja, ele investe tanto em lajes corporativas quanto em galpões logísticos. Ele tem uma taxa de administração aí de 1,25% ao ano, um total de 258 mil cotistas, um valor patrimonial de 3,86 bilhões de reais, uma vacância bem tranquila de 3,15% e o seu último rendimento foi de R$1 por cota. Seu dividend yield atual é de 7,4%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 7,59%. E a gente vê que esse FII, ele também distribui dividendos ao longo do tempo, né? E os seus dividendos, eles também são mais constantes. E ele possui 14 ativos em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro e 2 em Minas Gerais. E você investe em algum desses FIIs? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo do MXRF11 e do CPTS11. Qual desses FIIs é o melhor? Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.